Infecção do trato urinário, que vai ser mais um assunto que a gente vai matar no OSCE e matar em tutoria. Então, dá pra juntar bem. Peraí, que minha franja tá que nem um pipi louco. Melhorou. Então, alguns dados a respeito da infecção do trato urinário. No primeiro ano de vida, ele costuma afetar mais o menininho, porque há um maior número de malformações e também por conta da fimose. Na vida adulta, afeta muito mais as mulheres. Muito... Na medicina, nem nunca e nem sempre. Então, eu vou dizer que é tipo assim, quase nunca você vê um homem com infecção urinária, se não tiver dentro do grupo de risco. E está muito relacionado com a vida sexual e por conta da uretra ser mais curta, né? Então, é muito mais fácil que a bactéria ascenda até a bexiga por uma uretra super curtinha do que pela uretra masculina, que é do tamanho sei lá. Infância, na fase pré-escolar também meninas, e a partir da 5ª e da 6ª década de vida, então quando já é idoso, quase idoso, é mais comum no sexo masculino, por conta de problemas da próstata. Eu posso ter uma infecção do trato urinário baixa, que significa o quê? Que é a cistite. Então, essa bactéria, ela afetou a minha bexiga. Ou eu posso ter uma infecção do trato urinário alta, que é a pielonefrite, que é a infecção ali nos rins, no parênquima renal. Ela também é classificada em não complicada, então ela vai acometer indivíduos sem nenhum fator de risco, tipo mulher jovem, rígida, que quer dizer saudável, não grávida, sem anormalidades anatômicas e funcionais do trato urinário, sem diabetes, enfim, sem nenhum problema que antecede e que possa piorar o quadro desse paciente. Geralmente, a infecção aito não complicada é pela Escherichia coli e pela Klebsiella. Tem o Enterococcus também. Já a complicada, ela vai acometer grávidas, e grávida, sim, ito em grávida é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Pessoas com anormalidades anatômicas, doenças renais, diabéticos imunossuprimidos, transplantados renais, idosos. Então, e a complicada geralmente é pela Pseudomonas, o Enterococcus. O Enterococcus está aqui. Além das complicadas, não complicadas, cistite, pielonefrite, a gente tem a bacteriúria assintomática, que é isso. É um paciente que ele não tem nenhum sintoma de infecção urinária, mas ele tem presença de bactérias ali na urina. A gente tem também a infecção urinária recorrente, então são episódios de 2 infecções em 6 meses, 2 episódios de infecção, ou 3 episódios de infecção em 1 ano. Já é considerado uma ito recorrente. E a urosepse é quando a infecção urinária é tão grave tão grave que ela pode gerar uma sepse, tá? E agora vamos aos detalhes. O que é que o profissional ele precisa saber? Primeiro, ele precisa detectar, vamos dizer assim, de cara, se é uma cistite ou uma pielonefrite. Por quê? A cistite, ela é menos grave do que a pielonefrite. Ela é mais fácil de tratar, geralmente não tem tantas complicações como a pielonefrite. Então, se eu consigo descartar a pielonefrite, tratar a cistite, muito mais fácil de tratar e esse paciente não complicar. A cistite são sintomas mais irritativos, então eu vou ter a disúria, que é a dor, a urinar, ardência. A polaciúria, então eu vou mais vezes ao banheiro. Urgência miccional. Noctúria, então eu vou mais vezes ao banheiro à noite. E a dor suprapúbica, dor baixo ventre. Essas são as características clássicas de cistite. A urina da cistite, ela pode apresentar... como a minha trancinha tá... Gostei. A urina apresenta aspecto turvo. Pode também apresentar um aspecto avermelhado, pode ter ali presença de pouco de sangue nessa urina por conta da irritação que a infecção pela bactéria causa na mucosa da bexiga. Pode ter um odor fétido por conta da piúria, presença, entre aspas, eu vou dizer que piúria é pus na urina, mas o pus é constituído muito mais do que leucócitos mortos, a gente vai ver detalhadamente quando eu falar sobre os exames.
E febre e outros sintomas sistêmicos não costumam estar presentes na cistite, tá? Quando a gente vê um paciente com febre, a gente já vai pensar em pielonefrite. Geralmente é menos grave e mais fácil de tratar, tá? O principal agente, como eu falei, 75% é Escherichia coli. Depois, em seguida, vem o Enterococcus e depois a Klebsiella. Uma observação, tá? Paciente com sintomas de infecção urinária, mas com uma urocultura negativa, eu posso suspeitar de uma uretrite por clamídia ou uma ureaplasma tuberculose urinária. Olha, lembra da aula de FOI? Que eu falei que a FOI, ela pode ser de um agente comum, mas que se apresenta de uma forma diferente. Aqui, a tuberculose urinária. Quem teste vai adivinhar que a tuberculose urinária, hein? No sistema urinário. A gente sempre está conectando um assunto ao outro. Essa é a cistite. Vamos por parte, calma, eu vou explicar tudo direitinho. A pielonefrite, eu já vou ter sintomas mais sistêmicos. Eu vou ter uma febre elevada, maior que 38 graus, calafrios, dor na lombar, ao nível costo-vertebral, que pode irradiar para os flancos. Isso aí é um ar de indicativo de sintomas. Esse é para o médico, né? Para o paciente não tá muito bom, não, o negócio. A gente tem que ter muito cuidado com o paciente com pielonefrite, porque tem um risco de septicemia muito alto, risco de um dano renal muito permanente. Por quê? Porque na pielonefrite, essa bactéria já tá no rim. E aí o babado é sério, né? Eu deixei de estar em um órgão que é um reservatório para estar em um órgão que filtra o sangue. Então, o babado é sério, né? Claro que vai ter um risco de sepse muito elevado. Tem uma circulação ali bem presente. É mais grave e requer tratamento imediato e muitas vezes precisa de internação. Também pode ter sintomas da ito baixa. Então, geralmente, o paciente vai vir com sintomas irritativos, sintomas que a gente fala, né, urinários baixos. Ele vai ter disúria, vai ter polaciúria, urgência miccional, dor em baixo ventre, mas ele também, junto com isso, vai ter os sintomas sistêmicos, como os calafrios, a febre, pode até ter uma alteração do estado mental, de tão grave que tá. O exame físico que a gente pode usar na pielonefrite é o sinal de Giordano, que é uma punho-percussão aqui na região costa vertebral. Eu vou dar pequenas batidinhas, são batidinhas leves, minha gente. Você vai chegar com o paciente, se o cara tiver com pielonefrite, o coitado vai desmaiar de dor. Vai matar o paciente, matou o paciente, parabéns. Então, é uma percussão bem... pode ser até com a mão, assim, ou bem de levezinho. Se ele referir dor, é um sinal de Giordano positivo. Dentre a pielonefrite e a cistite, a gente tem complicadas e não complicadas. A cistite não complicada, o diagnóstico é clínico. Então, qual é o clássico da cistite não complicada? Mulher, jovem, bom estado geral, não grávida, chega com reclamação. Olha, quando eu vou fazer xixi, tá ardendo muito, eu tô sentindo vontade de ir no banheiro muitas vezes, eu tô com a dorzinha aqui no pé da barriga, então eu já vou suspeitar de cistite aguda não complicada. Cistite aguda não complicada, eu não preciso de um exame complementar, eu posso solicitar, é claro, mas não é obrigatório o exame complementar para eu iniciar o tratamento, e o tratamento é o clássico, né? Nitrofurantoína ou a fosfomicina, é como primeira escolha. Se eu faço esse tratamento 3 a 5 dias, peço para o paciente voltar ali durante umas 2 semanas depois, enfim, quando terminar o tratamento, eu peço para o paciente voltar. Se esse paciente ainda tiver com os sintomas, aí eu coleto uma urocultura e penso em outra... Coleto não, né? Eu indico a urocultura e penso em outra bactéria, além da mais comum, que é a Escherichia coli, tá? Temos a cistite de repetição. Então, é a infecção, 2 infecções em 6 meses ou 3 infecções em 1 ano. Então, é aquela paciente que não para 1 segundo de ter
infecção urinária. Então, eu vou orientar que ela aumente a ingestão de fluidos de 2 a 3 litros de água por dia. Se for uma paciente pós-menopausa, eu posso passar uma terapia de estrogênio, evitar espermicida. Também tem paciente que usa... É um absorvente diário que fala. E eu já vi recomendação que não é bom esse negócio de absorvente diário, tá? Deixa a quequeca respirar. O manejo é um antibiótico profilático. Então, é uma alternativa eficaz que eu posso usar de 3 a 6 meses. Também eu faço com a nitrofurantoína, fosfomicina, só que em doses menores. Aqui também tem outras opções de tratamento. Na pielonefrite aguda, aí o babado... Quando a gente fala em pielonefrite, o negócio já tá, né? É um paciente com febre, ele apresenta sinais de ito baixa ou não é obrigatório. Jordano positivo, tem leucocitúria, tem bacteriúria. Eu preciso de uma urocultura, eu preciso saber que bactéria é essa para eu fazer o antibiograma, para eu saber exatamente qual o tratamento, qual antibiótico entrar. Mas eu já posso entrar com antibiótico antes de ter o resultado com a urocultura. Foi pelo menos o que eu vi no estratégia. Não utiliza nitrofurantoína, a gente sempre pensa em nitrofurantoína quando fala de infecção urinária, mas nesse caso não usa nitrofurantoína porque ela não penetra corretamente no parênquima renal. Na pielonefrite aguda, é obrigatório o exame de imagem? Não exatamente é obrigatório, mas tem aqui as condições que tornam obrigatório esse exame de imagem, tá? Quando é que eu vou internar um paciente? Gente, gestante. A gestante vai ser internada na hora. Ito em gestante é muito perigoso. Eu tô agora no ambulatório de obstetrícia e o que mais a médica recomendou pra gente, falou que é necessário, é perguntar como é que tá o xixi da paciente. E aí, tá fazendo xixi direito? Tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo ardência? Como é que tá esse xixi? Tá bebendo água direito? Ficar ali insistindo. Paciente com sinais de sepse, choque séptico, a febre persistente e também a impossibilidade de fazer a ingestão via oral do tratamento. Aqui tem como é conduzido o tratamento dentro do hospital. Aqui também fala sobre a condução do tratamento, né? Se eu tenho multiresistência, eu vou perguntar, né? Vou perguntar assim, eu vou avaliar. O paciente não vai saber se ele tem resistência, né? Eu vou avaliar de acordo com a urocultura se há uma resistência. E dependendo da resposta que a urocultura vai me dar, eu tenho os tratamentos específicos. Você sabe que eu não sou de decoreba, né? Então, e nem de estar só olhando aqui pro resumo e tá lendo. Sim, ertapenem seguido de quilona. Não, dose inicial. Não. Se for só para ler, você mesmo lê. E uma coisa interessante, na bacteriúria assintomática, eu não trato diabéticos. Lembra? Bacteriúria assintomática, que é? Eu tenho presença de bactérias na urina, mas eu não tenho nenhum sintoma de infecção do trato urinário. Então, se eu tenho uma bacteriúria assintomática, eu não trato diabético, eu não trato idoso, eu não trato pessoas com catéter vesical, não trato pré-operatório não urológico. O que é que acontece? Um detalhe interessante. Eu coloquei embaixo as minhas referências, eu li alguns artigos e assisti a aula do Estratégia. No Estratégia, o professor não quis colocar nesse não tratamento da bacteriúria assintomática os transplantados renais. Ele não quis colocar porque ele disse que há ainda convergências se trata ou não trata. Sami, cuja filha nefro, no hospital da USP, disse que não trata. Então, eu vou deixar aqui a questão. É isso que eu tenho a acrescentar a respeito dos transplantados renais. E os exames laboratoriais, vamos ver como é que eles agem dentro da infecção urinária. Bom, o grande, o mais, né? A gente tem o básico, sumário de urina. O sumário de urina você vai colher o jato médio. Então, é importante você orientar corretamente
para o paciente como é que ele vai colher essa urina. Então, eu vou colher, primeiro fazer uma boa higienização, né? E vou colher o jato médio. Então, sentei, botei o potinho assim, ó. O potinho aqui tá do lado. Comecei o xixi. Aí eu, ainda, sem interromper o fluxo, eu solto aquele primeiro xixi. Aqui é o xixi. Soltei o xixi, continuei soltando o xixi, coloquei o potinho, tirei o potinho, desprezei o último jato. Então, é o jato médio. Nessa urina, nesse sumário de urina, eu vou avaliar a cor. Então, geralmente, se eu tenho uma infecção, vai ser turvo, opaco ou avermelhado por conta da hematúria. O pH, gente, a nossa urina é ácida. Ela é feita para ser ácida justamente para matar bactérias que podem estar ali dentro do canal urinário. Mas se a bactéria, mesmo assim, conseguir atingir a bexiga, esse pH vai ser básico. Acima de 7, básico. Um fato interessante é que se a urina estiver muito básica, muito alcalina, acima de 8, ele pode sugerir uma infecção por proteus. Hemoglobina, algumas ou raras, né? Pode ocorrer pela irritação da mucosa, pela infecção. Leucócitos, eu vou ter uma leucocitúria, eu vou ter um aumento dos leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos, são as células do pus, vamos dizer assim. E a presença dos leucócitos é a piúria. Então, urina com piúria. Eu vou ter também esterase leucocitária, então vai ser positiva. A esterase leucocitária é um produto liberado pelos leucócitos quando eles são rompidos. Posso ter uma proteinúria discreta e variável, tá? Vou ter a presença de nitrito, ok? Nitrito positivo, que indica a presença de bactérias que convertem nitrato em nitrito, são geralmente as gram-negativas, Escherichia coli, Klebsiella, que são as mais comuns na ito. E a presença de cilindros, né? Os cilindros, ele pode ser um diferencial em relação à cistite, que os cilindros leucocitários sugerem pielonefrite. E cristais formam quando a urina está super saturada. Muita presença ali de componentes dentro dessa urina, tá? Esse é o EAS, peço o EAS. Na pielonefrite, a urocultura é obrigatória. Aqui a minha urocultura, ela já vai me dizer se essa piúria é causada por uma infecção bacteriana real ou só por uma inflamação. Ela identifica a espécie da bactéria, porque essa identificação vai permitir que eu faça o antibiograma, que é qual é o antibiótico mais qualificado para matar essa bactéria, tá? A coleta também é feita seguindo os mesmos princípios do sumário de urina, com um jato médio, mas com higiene rigorosa, porque eu não quero que nenhuma bactéria que esteja ali fora da pepeca do piu-piu vá para minha urina. A interpretação depende da quantidade de bactérias que crescem na placa, que é medida em unidades formadas por colônias de mililitros. Aqui tem alguns dados a respeito da quantidade de bactérias, tá? Reforço que eu não fico só lendo aqui, se for para ler, vocês mesmo leem. E após identificar a bactéria, como eu já falei, faz o antibiograma para classificar essa bactéria em relação aos antibióticos do tratamento. Foi tão básico, eu acho. Básico assim, né? Agora para explicar para vocês, porque até eu chegar nesse resumo, horas e horas entendendo cada passo, cada coisinha. Eu sou muito chata estudando. Se tem uma palavrinha que pra mim não ficou clara na minha cabeça, eu já vou por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Enfim. E casos clínicos pra gente praticar. Vamos lá? Caso 1. Entrei. Oi, meu nome é Ananda Fonseca. Ananda Flávia. Vou falar Ananda Flávia, porque tem Amanda Freire. Eu vou falar Ananda Flávia, aluna da professora Sueli. Cenário da estação. Você está numa unidade básica de saúde. A paciente Maria, 24 anos, veio queixando de dor ao urinar. Começou ontem. Realize a anamnese focada e cite a principal hipótese diagnóstica e solicite exame se achar necessário. Dados da paciente. A paciente tem disúria, hipolaciúria e urgência miccional a 24 horas. Dor em baixo ventre, nega febre, nega dor lombar, nega corrimento vaginal. Gente, cistite, não complicada. Ou coceira.
História patológica social é uma mulher sexualmente ativa, usa preservativos irregularmente e nega comorbidades. Quais são as perguntas essenciais para diferenciar cistite de uretrite e vaginite? Primeira pergunta que eu faria é se a pessoa está gestante. E se ela não souber? Eu peço beta-HCG antes de começar o tratamento? Fica a questão, porque eu não sei. Fica aí o questionamento. Mas, enfim, vamos supor que seja uma mulher não gestante. Então, ela está dentro do grupo que não é de risco. Mulher jovem, bom estado geral, sem febre, não gestante. Com ardência de disúria, aumento da frequência polaciúria, dor em baixo ventre, urgência miccional. Então, clássico da cistite não complicada. Mas quais são as perguntas essenciais para eu diferenciar isso de uma uretrite ou de alguma vaginite? Se tem presença de corrimento vaginal. Tem alguma coisa manchando a calcinha? Fala bem, uma linguagem bem popular, minha gente. Eu não tenho problema nenhum de falar linguagem popular. Tem alguma coisa sujando a calcinha? Tem algum corrimento, algum líquidozinho que tá sujando? Não? Tá normal? Sem odor? Tem coceira? Sentiu algum mau cheiro? Alguma coisa assim? De mulher para mulher? Eu falo bem assim. Não, negou qualquer coisa, aí eu posso tratar já como uma cistite não complicada. É necessário solicitar urocultura para esta paciente? Não é necessário, tá? Não é necessário. Então, gabarito, checklist, o aluno deve perguntar sobre corrimento vaginal, odor e prurido, sim, também perguntar sobre febre, perguntar assim, né? Você vai olhar na pré-consulta e se o paciente tem alguma dor lombar, pra gente ver se pode ter uma pielonefrite. Diante disso, cistite não complicada. Exames não é mandatório, não é obrigatório solicitar o exame para eu começar o tratamento, tá? Em mulheres jovens, na primeira ocorrência, pois o tratamento é empírico, nitrofurantoína de 3 a 5 dias, ou fosfomicina, né? O EAS é opcional, mas recomendável para confirmar se tem ali a presença dos leucócitos e do nitrito. Então, caso clássico, mulher jovem com cistite. Eu nunca tive. Muito, muito, muito comum, mas graças a Deus eu nunca tive. Caso 2. Paciente Joana, 45 anos, chega à emergência com febre alta, calafrios há 2 dias. Relata que teve ardência ao urinar semana passada, mas tomou um chá e passou. Realize o exame físico direcionado ao sistema urinário e explique sua conduta inicial. Pronto. Aqui eu já tenho um grande indicativo dito alta de pielonefrite. Por quê? Porque esse paciente tem febre maior que 38 graus e ele tem calafrios. Ele também apresentou um sintoma de disúria dito baixa. Mas lembra que é comum? É comum que o paciente com pielonefrite também tenha um sintoma de urinário baixo, mas não é obrigatório. É comum, mas não é obrigatório. Exame físico direcionado. Minha gente, eu vou fazer a punho-percussão. Eu vou fazer a punho-percussão ali na parte costovertebral. Por que eu tô querendo falar costofrênica? De onde eu tô tirando costofrênica? Tem alguma coisa do tórax, enfim. Costa vertebral, entre a costela e a vértebra. É isso mesmo. E vou fazer essa punho-percussão e o nome do sinal é o Jordano. Qual a diferença anatômica entre esse caso e o caso anterior? No caso anterior, eu tinha uma ito baixa que estava cometendo a bexiga. Nesse caso, eu tenho uma ito alta que está cometendo os rins. Quais exames laboratoriais são obrigatórios aqui? Obrigatório urocultura, mas eu vou pedir também um hemograma para avaliar a leucocitose, desvio à esquerda. Posso pedir uma creatinina, ureia, função renal, o EAS e a urocultura. Obrigatório é a urocultura. Fechou? Vamos lá. Caso 3. Você está atendendo uma gestante. De cara, eu já... Porque é grupo de risco. Muito grupo de risco. 12 semanas, primeiro trimestre, para consulta de rotina pré-natal. Ela está assintomática. Mas você revisa os exames trazidos e na urocultura eu tenho um crescimento acima do normal de Escherichia coli. A paciente pergunta se ela precisa tomar remédio, já que ela não sente nenhuma dor. E aí?
Queixa? Nenhuma. Ela nega disúria, nega febre, polaciúria, noctúria, enfim. Exame, urocultura positiva. Qual o diagnóstico? Bacteriúria assintomática. Essa grávida, essa gestante, tem uma urina com bactérias, ela tá com bactérias no seu sistema urinário, mas ela não tá sentindo sintoma, não tá sentindo nada. Você deve tratar esse paciente porque, sim, eu vou tratar essa paciente, porque a presença dessa bactéria no sistema urinário dela pode evoluir para uma pielonefrite. E uma infecção urinária em gestante, ela pode causar parto prematuro. Por isso que a gente presta tanta atenção, assim, em infecção urinária em gestante. Então, sim, eu vou tratar. Cite 2 opções de antibióticos seguros na gestação para esse caso. É a fosfomicina e cefalexina ou nutrifurantoína, mas a gente evita depois, né? Depois do primeiro trimestre. Gente, se vou evitar, então eu vou tratar com fosfomicina ou cefalexina. Quilonas, tipo ciprofloxacino, são contraindicadas. Então, logicamente, a gente precisa saber muito bem quais são os antibióticos que eu posso passar na gestação, tá? Gestação você tem que ter, assim, um cuidado extremo. Gestante é o ouro, assim. Um beijo às minhas gestantes, Hannah e Carol. Falei minha gestante como se eu fosse obstetra ou como se eu tivesse engravidado ela, né? Abafo. Eu falo cada merda. Aí a resenha. Às vezes vem alguém da turma falar comigo. Ai, Nanda, eu gosto muito das suas aulas, isso aqui. E é uma pessoa que, tipo assim, eu conheço só de bom dia, oi, tudo bem? Não é uma pessoa que eu tenho intimidade de estar conversando e tudo mais. E aí eu fico do tipo assim, meu Deus do céu, essa pessoa viu eu falando um monte de merda. Aí eu fico assim, super sem graça. Super. Mas não tem mais tanto não, minha gente. Se vocês gostam, pode elogiar, tá? É só uma constatação. Se vocês verem que eu fiquei sem graça, não é por conta do elogio em si. É porque eu lembro das merdas que eu falei. E lembro que tá aqui livre pra quem quiser assistir. Caso 4. Senhor Antônio, 72 anos, diabético. Primeiro, 2 fatores de risco aqui. Idoso, diabético. Já acende aqui um sinal de alerta. Veio ao consultório. Ele relata jato urinário fraco há meses, mas há 3 dias sente dor perineal, disúria intensa, febre baixa. O exame de urina mostra piúria maciça. Quando o paciente idoso, jato urinário fraco, isso já vai me remeter a algum problema na próstata. Porque homem, quando ele tem infecção urinária, está muito relacionado à próstata. Dados do paciente. Ele teve uma hiperplasia prostática benigna não tratada e os sintomas são disúria, dor pélvica, perineal e jato fraco. No geral, a ito em homem é considerada de qual tipo? Simples ou complicada? No geral, minha gente, é complicada. Porque eu vou ter uma infecção urinária no homem quando ele já tem uma comorbidade pré-existente, tá? Mas no geral. Quando eu pedi para o Gemini fazer, ele colocou sempre. Não cheguei a me aprofundar se é sempre mesmo. Se, tipo assim, um homem jovem saudável nunca tem uma infecção urinária. Eu acho que não. Na medicina, nem nunca, nem sempre. Então, eu coloquei geralmente, no geral. No geral, no conhecido, é isso. Quando um homem tem infecção urinária, é complicado. Além da bexiga, qual outro órgão provavelmente está infectando desse paciente? É a próstata, né? A próstata, a uretra. O tratamento deve ser curto ou prolongado. O tratamento, ele deve ser prolongado. Por quê? Eu tô supondo que está afetando a próstata desse paciente. Nessa suposição, eu vou fazer um tratamento longo, de 14 a 21 dias, pois a penetração do antibiótico no tecido prostático é difícil. Na dúvida, faz um antibiótico mais longo. Porque se esse paciente evolui para uma sepse, o babado é babado. Aqui, dicas de ouro, né? Resumo de ouro, para sair bem nessa prova, que eu expliquei para ele como era a prova. Regra dos 3. Os sintomas.
baixos, disúria, palaciúria, alto, febre e lombalgia. Paciente, mulher jovem, geralmente é simples. Homem gestante, idoso, complicada. Exame, Jordano positivo, muda a conduta de ambulatório para observação, internação ou antibiótico mais potente. E vou acrescentar aqui urocultura, obrigatório, pielonefrite. Pielonefrite. E esses são as minhas referências bibliográficas. E até a próxima!